O que esperar do tão aguardado jogo da volta da final da Copa do Brasil que vai acontecer no estádio do São Paulo? Como é que as equipes podem se comportar? Quem de fato é o favorito? E quem pode ganhar a partida? Quem está mais próximo de ganhar a partida? E qual que é o palpite final? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa o like, curta o vídeo, que isso ajuda demais o nosso trabalho. Obviamente, no outro jogo também fiz um vídeo como esse, se baseando 100% em estatísticas, com base nos últimos 6 jogos, com base no desempenho das equipes na Copa do Brasil. Aqui a gente vai tentar fazer a mesma coisa. Só que um pouquinho diferente. Tem um pouco de opinião aqui, e isso entra muito em pauta, principalmente para se tratar da diferença das duas equipes em relação, por exemplo, a como tratam a Copa do Brasil e a como se comportam dentro de campo de fato. Quem é time e quem não é. Porque sim, apesar de ser uma final de dois grandes, um deles é um time e o outro não é. E isso a gente vai discutir aqui. A começar pelo São Paulo, obviamente. O São Paulo, olha só, analisando Copa do Brasil, o desempenho do São Paulo é extraordinário. Tá? O São Paulo só tem 2 derrotas no torneio todo. Ele perdeu para o Corinthians fora de casa, que perdeu jogando o melhor, e a gente sabe disso, mas o Renato Augusto ele teve uma atuação absurda. E a derrota para o Sport no Morumbi, em que o São Paulo ele teve um descuido. Depois de um bom primeiro tempo, ele sofreu a virada. São Paulo na Copa do Brasil, ele fez o que praticamente ninguém consegue fazer, que é ganhar do Palmeiras os 2 jogos, principalmente se tratando de mata-mata. Ele tem um desempenho absurdo e ele é sim um dos melhores times da competição, isso é um fato. Agora, se a gente analisar Campeonato Brasileiro, o São Paulo, se tratando um recorte dos últimos 20 jogos, São Paulo está com desempenho de Z4. Não por acaso ele está muito perto da zona do rebaixamento, a torcida já está começando a ficar brava. Por quê? Porque o time está alternando demais e não está conseguindo evoluir dentro do Campeonato Brasileiro. Então estão pedindo para que o time olhe também o Brasileirão para não ficar muito ameaçado na zona do rebaixamento. Porque a questão é, o São Paulo está jogando todas as fichas na Copa do Brasil. Mas, no jogo anterior, o que aconteceu? A gente viu que, trazendo os números dos últimos 6 jogos, a atuação dos dois times na competição, no caso da Copa do Brasil, do mata-mata, São Paulo contrariou tudo aquilo que vinha mostrando. O São Paulo é uma equipe que, analisando o parâmetro, como eu mostrei para vocês, ele tem melhor desempenho no segundo tempo, ele tem mais finalizações no segundo tempo, ele dá mais chances pro adversário no primeiro tempo e ele sofre mais na primeira etapa, obviamente. E o São Paulo é uma equipe que tende a tomar o primeiro gol, tá bom? E a partir da segunda etapa ele começar a reagir. E não foi isso que aconteceu. O São Paulo ele dominou a partida desde o primeiro minuto. Obviamente, no segundo tempo o Flamengo cresceu, mas cresceu muito mais por uma questão assim de necessidade de mudança de placar. Por quê? Porque viu que a situação estava feia no primeiro tempo, São Paulo dominando absolutamente, tendo a posse de bola, finalizando, e como o Mansur lá no Sport TV ele mostrou que o São Paulo tentou a jogada do gol várias vezes, ensaiando, né? Ele acabou fazendo. E o Calera, ele muito bem dentro da área para conseguir fazer. Mas o São Paulo ele já mostrando sinais desde o primeiro minuto que ele faria aquele gol. Então o São Paulo ele conseguiu a melhor atuação na primeira etapa, ele conseguiu mais posse de bola na primeira etapa, ele conseguiu mais finalizações na primeira etapa, não sofreu finalizações, coisa que isso não estava acontecendo, e obviamente o Calera fazendo gol em final. Uma coisa que também não estava acontecendo. Então, tudo em relação a estatísticas, o São Paulo provou o contrário. E o São Paulo provando o contrário, isso significa o quê? Que é sorte? Não. Que é o acaso? Não. Significa que o Dorival estudou o adversário e o Dorival sabia das estatísticas do São Paulo. Obviamente, é muito comum os técnicos ou os analistas dos clubes fazerem aquele estudo pré-jogo. De você pegar o adversário, de você saber qual é as melhores virtudes dele, até porque o Flamengo, ele sempre tem mais posse de bola na primeira etapa, como eu havia também falado, o Bruno Henrique estava sendo o jogador mais acionado, mas a questão é que o São Paulo conseguiu provar tudo ao contrário. Ele conseguiu dominar a partida e ele foi muito melhor que o Flamengo. No caso do Flamengo,
O São Paulo conseguindo anular o que o Flamengo tinha de melhor até os últimos jogos, que é o Bruno Henrique, e não deixando o Flamengo ter mais posse de bola na primeira etapa, ele crescendo em casa, ele tendo mais finalizações, que o Flamengo, por mais que ele tenha mais finalizações, ele é uma equipe que joga e deixa jogar. Como a gente já falou em outros vídeos, ele não utiliza aquela posse de bola defensiva que o Guardiola sempre fala, que é você manter o adversário longe da sua área, com menos posse, para evitar com que ele chegue ao ataque. Não, o Flamengo é uma equipe que só joga em posse para conseguir atacar. Dane-se, se o adversário conseguir recuperar, Flamengo que tá exposto. Por quê? Porque os seus zagueiros são lentos, exceção do Fabrício Bruno, eles não ficam bem posicionados e tomam muita bola nas costas, principalmente em velocidade. Então o Flamengo, ao invés de ter melhor posse de bola no primeiro tempo, ao invés de ter mais finalizações no primeiro tempo, ele teve no segundo, e aí mostrou a evidência de que nós tínhamos um time jogando contra um bando. Beleza? O São Paulo estava um time muito bem organizado, lúcido daquilo que precisava fazer. E o Flamengo, um bando, não conseguindo fazer nada, não conseguindo assustar o São Paulo e muito menos organizado. O Flamengo não ameaçava o gol do São Paulo, não conseguiu finalizar no gol do São Paulo, não conseguiu levar perigo. Na segunda etapa, muito mais por conta da empurrância, por causa do empirismo, o Flamengo conseguiu levar alguma coisinha, mas muito desorganizado, com base no vamos que vamos. Dito isso, o que a gente pode aproveitar e dizer da partida que vai acontecer logo mais? A gente pode dizer o seguinte, pra mim, vai ser um duelo muito parecido com São Paulo e LDU do jogo da volta da Sul-Americana, aonde a LDU conseguiu neutralizar o São Paulo, oferecer um perigo aqui ou outro, mas conseguiu neutralizar o São Paulo, fazendo com que o São Paulo não repetisse as atuações que teve contra o Corinthians, por exemplo, contra o Palmeiras, contra o São Lourenço, onde o São Paulo no primeiro tempo ele amassava demais o adversário, já abrindo o placar e já praticamente caminhando o jogo. Eu acho isso difícil acontecer, principalmente pelo fato de que o Flamengo é sim um bom elenco, né? Não é um bom time, do 1 ao 11 ali posicionado taticamente e filosoficamente ali nos conceitos do São Paulo. Ele é um bom elenco com jogadores muito experientes. O Flamengo ele vai tentar, através da força física, né, da força no caso mental, ou seja, a gente precisa correr atrás do resultado, neutralizar o primeiro tempo do São Paulo, que costuma ser muito bom no Morumbi. Então eu acredito que o São Paulo ele vai entrar um pouco mais comedido devido à empurrância que o Flamengo possa fazer. Eu tô falando que o Flamengo vai pressionar desde o primeiro minuto? Eu acredito que não, porque o Flamengo é desorganizado, mas tem um fator que vai acontecer. A Arrascaeta vai voltar. Então a Arrascaeta voltando, o Flamengo ele ganha aquele meio campo de criação, coisa que ele não tinha. Tanto que no primeiro jogo, a ausência do Everton Ribeiro ficou nítida ali, porque você teve que colocar o Gerson como meio armador para tentar montar o time junto com o Pulgar, se eu não me engano, mas enfim, o Gerson como armador não deu certo, o Bruno Henrique não foi lançado. Agora é diferente, nós vamos ter a volta de um meia, tá bom? Muito talentoso, que no caso é o Arrascaeta, que vai conseguir armar finalizações ali pro Bruno Henrique. Então eu acredito que o Flamengo, ali nos primeiros 20 minutos, neutraliza o jogo do São Paulo. Agora o que eu acredito, o Dorival sendo um ótimo treinador e o elenco do São Paulo já mais astuto, eles vão entendendo isso e vão conseguindo imprimir seu jogo aos poucos. Como foi São Paulo e a LDU também. São Paulo ele sofreu na primeira etapa, beleza? Mas ele foi entendendo o jogo aos poucos e foi encaixando. E aí se volta para a naturalidade daquele meu primeiro vídeo, onde sim, aí nesse caso vai se prevalecer de fato as estatísticas. São Paulo será melhor no segundo tempo, beleza? Porém, eu não acredito que vai tomar gol. Isso é uma coisa agora, concepção minha, de o que eu vi das últimas partidas. O São Paulo eu acredito que não vai levar gol, ele vai ser melhor na segunda etapa, o Flamengo vai tentar imprimir um pouquinho ali do seu jogo, de posse de bola, tentando marcar pressão, mas o São Paulo vai entendendo o jogo ao longo da partida, ele vai se montando naturalmente. Então eu acredito no final das contas que o Flamengo ele vai morrer fisicamente, psicologicamente ali na segunda etapa, fazendo com que o São Paulo ele tenha a sua atuação normalizada ao longo da partida. O que significa que, para mim, na minha opinião, termina com vitória do São Paulo de 1-0, e o São Paulo termina, obviamente, como campeão da Copa do Brasil. Mostrando que o trabalho de um técnico
que consegue encaixar bem as peças, mostrar bem a sua filosofia, ele consegue prevalecer a um técnico que até tem boas ideias, mas não consegue mostrar isso em campo, e um elenco e um time que parecem mais um bando desorganizado do que um time de futebol organizado, lúcido daquilo que faz. Então eu acredito que o São Paulo se prevaleça ao longo da partida, consiga fazer 1-0 ali no segundo tempo, matando o confronto e sendo campeão da Copa do Brasil, de forma merecida pela primeira vez na sua história. Quero saber o que você acha, deixa aqui nos comentários, deixa o like no vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo, análise pré-jogo de São Paulo e Flamengo da final da Copa do Brasil. Se inscreva no canal, tamo junto e até a próxima, valeu!